Olá, amigos! Para você que se liga aqui no canal da Litoral News, e o Flamengo está classificado para a final do Intercontinental de 2025 e vai jogar no dia 17 de dezembro em busca de colorir novamente o mundo de vermelho e preto, em busca de mais uma conquista mundial, assim como foi lá na temporada de 1981. Aqui mesmo, no estádio Ahmad Bin Ali, a equipe rubro-negra, comandada pelo técnico Filipe Luiz, venceu o Pirâmides do Egito por 2-0 e assim se classificou para a grande decisão do Intercontinental, que era o grande objetivo da equipe do Flamengo. Mas esse objetivo, ele tem um sonho ainda maior. E o técnico Filipe Luiz, ele tá desejando, tá nessa ambição de levantar o mundo com a equipe do Flamengo, quem sabe no próximo jogo que o Mengão vai ter, bem aqui nesse palco onde o Flamengo já levantou o desafio das Américas, o derby contra a equipe do Cruz Azul. Hoje levantou a Copa Challenger contra a equipe africana do Pirâmides FC e agora pela frente o Flamengo tem nada mais, nada menos do que a equipe do Paris Saint-Germain, o atual campeão, o atual vencedor da UEFA Champions League, que agora quer levantar pela primeira vez na sua história também essa bonita taça do Intercontinental. O Paris ainda não teve a oportunidade de levantar essa taça. Até já jogou o Mundial no meio do ano, o Super Mundial lá nos Estados Unidos contra a equipe do Chelsea na grande decisão, mas acabou ficando com o vice-campeonato. E o técnico Luiz Henrique, treinador da equipe do Paris Saint-Germain, preservou alguns dos principais jogadores do compromisso de hoje na Ligue 1, campeonato francês, e vai ter uma viagem até Doha. A gente sabe, que a equipe do PSG tem um fundo de investimento aqui do país do Catar. Então eles estarão jogando em casa, vão colocar força máxima dentro do campo e o desafio para o Flamengo será ainda maior. Nós vamos ouvir os jogadores falando daqui a pouco aqui direto do Catar. O Danilo, muito experiente, ele falou, o Jorginho também com a sua experiência de Europa, já foi campeão deste Mundial de Clubes, também utilizou a palavra na zona mista, mas todos os jogadores sabem que o Flamengo tem um potencial, que o Flamengo pode sim competir contra a equipe do Paris Saint-Germain e que a equipe rubro-negra não vai ter facilidade. É o primeiro jogo que o Flamengo vai jogar aqui nesse Intercontinental sem ter o favoritismo. O Flamengo foi favorito contra a equipe do Cruz Azul, o Flamengo também era o favorito para o jogo de hoje contra a equipe do Pirâmides. Agora para a decisão, agora para a final, a coisa se inverte. O Flamengo não é mais o favorito para ser o campeão. A gente está falando de um time europeu, está falando de um campeão de UEFA Champions League, mas é aquilo, nem sempre favoritismo entra em campo. E o Mengão pode quebrar um recorde, o Flamengo pode quebrar um tabu, melhor dizendo, que já dura bastante tempo. O último campeão do mundo foi o Corinthians, lá na temporada de 2012. E aí depois disso, apenas equipes europeias conseguiram conquistar essa competição. O próprio Flamengo, em 2019, jogou no Khalifa International Stadium contra a equipe do Liverpool e acabou perdendo dentro daquela ocasião na prorrogação. Fato é, o Flamengo já está habituado ao Catar, o Flamengo já está aqui há uma semana e o PSG está chegando agora, O PSG chega para essa semana decisiva, vai ter domingo, segunda, terça para jogar na quarta-feira. E o técnico Filipe Luiz decretou folga para os seus jogadores neste domingão. E é até importante lembrar para o torcedor que nós estamos aqui no Oriente Médio, estamos no Catar, e aqui o domingo para eles é o sábado, na cultura, na tradição aqui, o que para nós é o domingo, para eles é o sábado. Então o final de semana aqui no Catar compreende a sexta-feira e o sábado. Então hoje seria o domingo e aí amanhã, que é o domingo, já seria meio que a segunda-feira, assim podemos dizer, para o nosso costume do Brasil e da maior parte do planeta. Então o Flamengo terá folga neste domingo, jogadores não irão trabalhar no CT da equipe do Al Hilal, que o Flamengo tem utilizado durante a semana, também não terão trabalho de academia. E a reapresentação fica para segunda-feira na parte da tarde, onde a equipe do Flamengo vai se concentrar para iniciar a preparação para o jogo contra a equipe do Paris Saint-Germain. Tem muitos jogadores que estão com famílias presentes aqui em Doha, Vários atletas trouxeram seus familiares, a família toda, às vezes até a esposa, e então esses atletas terão um tempinho também
também para esfriar a cabeça, né? Tirar um pouquinho desse momento de muita concentração, de muito foco somente dentro do trabalho de campo, de tática, de vídeo, e vão poder relaxar um pouco. Isso é muito importante. Um time campeão passa também por um time que tem essa qualidade junto aos seus familiares, e o técnico Filipe Luís entende que o melhor neste momento é de fato dar folga para os jogadores da equipe do Flamengo. E o calendário permite que o Filipe Luís dê folga para os atletas rubro-negros. Isso porque o Flamengo só vai jogar na quarta-feira, 8 da noite. Jogou hoje às 8 da noite, sábado. Então vai ter todo domingo, toda segunda, toda terça, depois toda quarta-feira. Vão ser 4 dias entre um jogo e outro. Claro que 2 treinamentos, 2 momentos de sessão de treinamento sob o comando do técnico Filipe Luís, mas ele entende que pelo nível que a sua equipe teve durante a temporada, pela forma tática já muito bem estabelecida, que o Flamengo já tem o DNA que é necessário para entrar dentro do gramado, já tem a forma tática necessária para dentro do gramado, e vai utilizar esses 2 últimos dias de trabalho, os 2 últimos dias de preparação para o último duelo da temporada. Dia 17 de dezembro, aqui mesmo no Amadou Bin Ali contra a equipe do Paris Saint-Germain. Vamos ouvir o técnico Filipe Luís, porque ele fala dessa projeção desse desafio contra a equipe do técnico Luiz Henrique. Eu tive a oportunidade de perguntar para o Filipe em relação a um possível temor da equipe do Paris Saint-Germain, porque eles são os favoritos, os europeus sempre serão os favoritos, mas o Flamengo deixou de forma muito clara um recado dado no meio da temporada, lá na competição que aconteceu nos Estados Unidos, né, no Super Mundial de Clubes da FIFA. O Flamengo venceu, por exemplo, o campeão Chelsea por 3-1 de virada. Então, obviamente que o europeu que vem para o enfrentamento contra o Flamengo, nesse caso agora o PSG, chega com o olho atento. O próprio Luiz Henrique já tinha dito, né, que ele queria evitar um confronto contra a equipe do Flamengo e preferiu Pirâmides nessa final do Intercontinental. Filipe falou sobre esse duelo que acontece na próxima quarta-feira, projetou essa partida e também, né, chegou a dizer em relação ao peso desse confronto também para a equipe do Paris Saint-Germain. O Filipe tem um nome muito bem falado, né? Ele é muito bem visto dentro do velho continente. Teve uma brilhante carreira como jogador, né, passando pelo Chelsea, passando também pela equipe do Atlético de Madrid principalmente, e obviamente que todo cuidado é pouco para os europeus quando se trata do Flamengo do Filipe Luís, porque é um time que tá conquistando taça atrás de taça, e nas últimas 2 semanas, cara, são 4 taças levantadas: Libertadores, Campeonato Brasileiro, Derby das Américas e hoje a Copa Challenger. Vamos ouvir o que fala o técnico Filipe Luís sobre esse desafio contra a equipe do Paris Saint-Germain. Vem jogar uma final da mesma forma que nós, e obviamente que eles iam descansar alguns jogadores para jogar a final da Copa do Mundo de Clubes. Não esperávamos outra coisa. Aliás, até hoje, nenhuma equipe jogou a final da Copa do Mundo de Clubes com time reserva. Todo mundo quer ganhar essa competição porque é muito importante. Tem o mesmo valor da Champions League? Não tem o mesmo valor da Champions League, mas ela tem valor, e todos os clubes que estão aqui vêm para ganhar, porque, aliás, ainda fazer seu time ser campeão mundial é fazer história para o Paris e para o Flamengo. Vamos enfrentar o atual campeão da Champions, a melhor equipe do mundo, com o melhor treinador do mundo, e vamos tentar fazer um jogo perfeito. É a única forma que nós temos de poder ter alguma chance de vencer esse jogo contra esse adversário. E agora o Filipe vai ter tempo para trabalhar. Ele até diz, né, que folga é muito mais para os jogadores do que para o treinador, que o treinador está ali estudando. Ele até mencionou dentro dessa entrevista coletiva que ele estará muito atento aos jogos da equipe do PSG, vai ver o máximo de jogos possíveis da equipe do técnico Luiz Henrique para estudar a forma tática. Claro que já tem todo um grupo do scout do Flamengo, né, que já traz um relatório para o Filipe, mas a partir de agora, principalmente nesse dia de folga, o Filipe Luís vai focar na sua concentração em relação ao estudo do adversário para passar isso para os jogadores dentro do campo na próxima segunda-feira, lá no centro de treinamento da equipe do Al Hilal. E a última semana, né, do Flamengo treinando na temporada. Quinta-feira o elenco começa as férias para depois focar na temporada de 2026. Mas o que chama muito a atenção é que o Filipe Luís ainda tem muito dessa ambição. Até chamou a curiosidade, né, numa resposta que ele deu na entrevista coletiva, quando foi perguntado sobre ganhar todos os títulos possíveis e agora com uma possível conquista de Intercontinental zerar o game.
E aí ele falou, não, pera lá, se a gente ganhar o Intercontinental não vai ter ganho tudo não, porque falta a Recopa Sul-Americana. Como é bom, né, ver no Flamengo um treinador que tem esse desejo da vitória, esse desejo dos títulos levantados, e eu costumo dizer que ninguém melhor do que o Felipe Luiz para ser o comandante do Flamengo. A temporada mostrou isso. O Felipe Luiz é muito inteligente, tem um DNA rubro-negro e quer vencer, como diz o próprio hino da equipe do Mengão. E agora ele vem para essa última semana de trabalho precisando fazer um jogo perfeito. Foi assim que ele definiu, a gente acabou de ouvir, um jogo perfeito contra a equipe do Paris Saint-Germain. É importante ouvirmos também o Danilo, porque ele tem muita experiência dentro do velho continente, né? Multicampeão na Europa, já jogou no maior clube do mundo, que é o Real Madrid, agora joga no maior clube da América e um dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo, e ele fala sobre esse desafio da equipe do Paris Saint-Germain. Já esteve do outro lado, dentro de edições recentes do Intercontinental, e agora joga pelo Sul-Americano, joga pelo Flamengo, também o seu clube do coração, e o Danilo fala de uma montanha longa, uma montanha alta, que o Flamengo precisa escalar para conquistar esse Intercontinental. Vamos ouvir o camisa 13 Danilo, que fez o gol na final da Libertadores, e hoje, mais uma vez, o Danilo voou e de cabeça colocou o Mengão na decisão do Intercontinental. Os zagueiros do Flamengo são espetaculares, zagueiros de nível de seleção. Léo Pereira fez gol, Danilo fez gol, Léo Ortiz também tem uma qualidade absurda. Vamos ouvir o que fala o Danilo, camisa 13, ídolo do Mengão. Tendo como uma forma respeitosa de reconhecer a qualidade do Flamengo, obviamente o Luiz Henrique é um dos melhores treinadores do mundo e com uma trajetória extremamente vitoriosa. E creio que é muito mérito para nós receber esse tipo de elogio e reconhecimento por tudo que a gente tem feito. E obviamente vai ser um jogo bonito, um jogo onde para nós será extremamente difícil, contra uma das melhores equipes do mundo atualmente. E a gente espera preparar a partida da melhor maneira possível e viver mais uma grande noite. É alta? É uma montanha alta, seguramente. Existe ainda uma diferença, né, na intensidade dos jogos da América do Sul em relação ao futebol europeu. Obviamente, no Mundial a gente demonstrou, não só nós, como vários outros clubes brasileiros também demonstraram durante a competição, que a gente tem ferramentas suficientes para poder, de certa forma, contrastar com esse jogo, mas os melhores, como o Felipe sempre diz, estão na Europa. A intensidade, a forma de se disputar o futebol ainda é a melhor. Então eles são os favoritos para essa disputa. Tem uma equipe extremamente forte, muito bem trabalhada, jogadores jovens, potentes, rápidos. Como eu disse, a gente vai tentar preparar da melhor maneira. Vai ser uma noite bonita, eu espero, um jogo bonito de se jogar, de se participar. E quando entra lá dentro, independente de ser europeu ou sul-americano, ninguém quer perder. Então aqui direto do estádio Hamad Bin Ali, a gente termina este boletim para você que se liga aqui no canal da Litoral News, sempre deixando o convite para você deixar aqui o seu comentário. E hoje eu te pergunto o seguinte: qual o seu nível de confiança, qual o seu nível de crença neste momento para o Flamengo ser campeão do mundo? Eu confesso que a gente está aqui, cobrindo o dia a dia da equipe do Flamengo, convivendo de perto com jogadores, com o técnico Felipe Luiz. E, meus amigos, eu acredito demais que o Flamengo pode levantar essa taça, acho sim, acredito sim que o Flamengo pode voltar ao Rio de Janeiro como bicampeão mundial, para a alegria do torcedor, mais de 45 milhões de apaixonados, e agora é trabalhar. O Felipe vai ter a folga amanhã domingo, segunda trabalho, terça trabalho, quarta-feira o principal desafio da temporada rubro-negra, um dos jogos mais importantes da história do Flamengo. Tivemos jogos muito importantes nesse ano, Chelsea, Bayern de Munique, a final contra o Palmeiras, mas o Flamengo está a 90 minutos de levantar o mundo mais uma vez, e é aquele momento que os jogadores têm que dar o máximo no gramado para representar toda uma nação, representar todo o torcedor rubro-negro que tanto deseja, tanto espera essa conquista e que traduz isso em música. Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda, 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. E agora, seu povo pede o mundo de novo. E a gente está completando 44 anos, daquela conquista de 1981, exatamente neste dia 13. Quem sabe, pertinho dessa data, no dia 17, o Flamengo possa fazer a alegria geral da nação e levantar mais um campeonato mundial, dessa vez o seu segundo título mundial. É o Flamengo do Felipe Luiz. Ele fala muito da pintura, do PSG do Luiz Henrique,
mas essa pintura do Filipe Luís no Flamengo tá sensacional. É um quadro belíssimo que vai ficar marcado na história e, quem sabe, coroado com essa importantíssima conquista tão desejada, tão esperada pelo torcedor do Flamengo, que pode vir na próxima quarta-feira aqui direto do Catar. Eu, Sidão Marinho, sempre te deixando bem informado aqui direto de Doha, na cola da equipe do Flamengo. É o Mengão malvadão do Filipe Luís, querendo mais uma taça, querendo mais uma conquista. Já pode ser mais uma no Catar, terceira, mas na temporada teve Supercopa, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa Libertadores da América, 5. Mais as 3 daqui. Desafio das Américas, Copa Challenger e, quem sabe, o Intercontinental para o Mengão colocar 8 taças dentro da temporada. É muita coisa e esse Flamengo, cá pra nós, né? Merece demais, merece muito ser campeão do mundo dentro desse ano de 25. Um abraço pra você, torcedor. Tô contando com o seu like, a sua inscrição também, botãozinho inscrever-se aqui embaixo. Vem com a gente, direto aqui de Doha, no Catar, em busca do mundo de novo com a equipe do Mengão no canal da Litoral News. Um abraço, torcedor. Até a próxima!